Olá, quinto ano, tudo bem? Hoje vamos começar a unidade 5 da apostila e vocês podem iniciar comigo na página 29. Misericórdia, gente, estou meio descabelada aqui, mas vamos lá. E aí nós vamos começar aqui um assunto muito legal, muito interessante, e o título é O que as palavras dizem? Você já tem um textinho aí que diz que na nossa vida, assim, diariamente nós aprendemos diversas palavras novas, né? E às vezes isso acontece até assim que a gente perceba. Às vezes nós começamos a entender o significado ou até utilizar o significado de alguma palavra simplesmente porque ouvimos ela dentro de um contexto e a gente nunca pesquisou no dicionário, mas mesmo assim a gente utiliza porque sem querer muitas vezes entendemos o significado dela. Então, só que para que a gente amplie o nosso vocabulário, conheça novas palavras, podemos consultar dicionários, falar com pessoas diferentes, assistir filmes, ler, o que é muito importante, e escrever também. Tudo isso ajuda a gente a ampliar, a expandir o nosso vocabulário. Mas uma coisa interessante, nós devemos perceber que na língua portuguesa, nós já conversamos sobre isso, uma palavra ela pode ter diversos significados. Então, de repente, eu vou ter uma palavra com 3 significados, por exemplo. E aí, para que eu use essa palavra, eu tenho que entender o assunto, o contexto e encaixar o melhor significado dentro do assunto que eu quero, né? Então, isso é muito importante. Não basta apenas eu pegar uma palavra e seu significado e jogar num texto, por exemplo, ou numa fala, né, numa conversa. Eu preciso entender o significado e o contexto sobre o assunto que a gente está conversando ou escrevendo e encaixar ali o significado certinho da palavra. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Nessa primeira página de vocês, já mostra aí, a gente chama de verbete, tá? Vocês conhecem o dicionário, obviamente, né? Eu tenho um dicionário aqui em mãos. E vocês vão observar que um dicionário, ele é organizado por palavras em ordem alfabética. E aí nós temos, então, como nós conseguimos ver aí na tela, na apostila de vocês, num dicionário, as palavras e os seus significados. Quando a palavra possui mais de um significado, observe que ela é separada por número. Ali nós temos, por exemplo, os significados da palavra página. Primeiro significado, então o número 1 vem em seguida do significado. Depois o número 2, um outro significado para a mesma palavra. Então o dicionário ele tem essa característica de separar as palavras por os significados da mesma palavra por números, né? E a palavra que está no início ali, por exemplo, nós temos ali até em azul marcado a palavra página. Isso é um verbete, nós chamamos de verbete. Então, o dicionário, ele também mostra muitas vezes a origem da palavra, se ela veio do latim, do grego. Também mostra questões gramaticais, há dicionários que mostram se as palavras são substantivos, são adjetivos, qual é o gênero, né, se é masculino, se é feminino. E isso é muito importante para que a gente utilize no contexto corretamente. Por exemplo, a palavra bola é um substantivo feminino, né? Então, se eu utilizasse numa frase, por exemplo, se eu não soubesse, né, se era um masculino ou feminino e utilizasse o bola ou ganhei um bola, não estaria certo. Então, essa questão gramatical de saber se é masculino, se é feminino, se é substantivo, se é adjetivo, isso ajuda na hora de nós entendermos o sentido da palavra, de aplicarmos ela numa frase, numa fala, num texto também. Então, vocês vão observar que também nós temos aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, nós temos os verbetes de enciclopédia. É um tipo de texto também utilizado para consulta, mas é um pouco diferente do dicionário. Por exemplo, o dicionário, como eu disse aqui, ele traz as palavras em ordem alfabética, não tem parágrafo nenhum, as palavras, né, é uma lista de palavras. E aí nós temos essa característica do dicionário que traz os significados. O dicionário, o verbete de enciclopédia, ele traz os significados de um assunto. Por exemplo, se eu quiser saber sobre o significado da palavra água e for consultar o dicionário, eu vou abrir lá por ordem alfabética e eu vou observar que tem lá o significado da palavra água, provavelmente falando que é um líquido, né, e alguma característica desse líquido. O verbete de enciclopédia, não, ele já traz parágrafos. Se eu quisesse pesquisar no verbete de enciclopédia o significado de água ou do assunto água, eu teria ali alguns parágrafos, teria
subtítulos separando o assunto, nós poderíamos observar o ciclo da água, explicação sobre como a água chega às nossas casas. Então teriam parágrafos e uma explicação mais extensa. É um texto mesmo que vem dizendo como o tipo de assunto, né? Vem explicando o tipo de assunto que eu pesquisei. Antigamente, esses verbetes de enciclopédia, eles vinham em livros, né? Era uma coletânea, um conjunto de livros. E ali eram explicados esses assuntos. Eu lembro que na minha época de escola eu fazia até pesquisas na biblioteca, que a gente não tinha muito esse acesso à internet como temos hoje. Então a gente ia para a biblioteca, formávamos grupos e lá nós pesquisávamos, né? Abrimos aqueles livros que eram bem grandes assim, a gente pesquisava sobre o assunto e escrevíamos o trabalho todo à mão, né? Não era nada impresso como é facilitado hoje. Então nós temos essa diferença. O dicionário você já conhece, nós temos aqui o exemplo de um, ó. Vamos lá, vamos entender um pouquinho sobre esse tipo de texto. Vamos lá, para que serve um dicionário? Você sabe, já parou para pensar sobre isso? Eu sei que vocês já usaram um dicionário, mas o dicionário ele serve propriamente, né, para uma consulta. Então ele é uma obra utilizada para consulta. Ali você vai saber as principais informações, o significado de uma palavra, tá? Como essa palavra é escrita, qual é a divisão silábica dela também. O dicionário traz essa informação, tá? A classe gramatical, como eu falei com vocês, fala se é substantivo, se é adjetivo, masculino, feminino, como ela é pronunciada também, os dicionários também ajudam nessa questão, tá bom? Como ele é organizado? Como eu disse para vocês, ele é organizado por ordem alfabética, tá bom? As palavras, né, vêm em ordem alfabética. O dicionário ele é formado por verbetes, que são as palavrinhas, né? Eu quero o significado de tal palavra, então eu vou no verbete da palavra água, eu acho lá a palavra água e encontro o significado dela, tá? Não sei se vocês já observaram essa questão, mas no início dos dicionários, nós temos assim nas primeiras páginas a explicação do que significa cada item, cada símbolo. Aqui no meu tem, ó, o que significa, ó, aqui nós temos, ó, o que é verbete, ó, quando nós temos lá a palavrinha, igual nós temos aqui, deixa eu mostrar para voltar para vocês aqui, essa palavrinha aqui, ó, palavra, ó, palavra. Isso daí se chama entrada ou cabeça do verbete, que é onde está propriamente a palavra que a gente quer achar o significado, tá? Então ele tem essa organização por ordem alfabética, né, a lista de palavras ali, tá bom? Há diversos tipos de dicionários, isso é uma afirmação. Quais você conhece? Você conhece somente esse dicionário que a gente conhece tradicional, que tem, né, as listas com os nomes. Tem dicionário também com nomes próprios, né, nomes de pessoas. Tem dicionários ilustrados para crianças, o que também é muito interessante, tá? Facilita a leitura das crianças. Tem dicionário de animais, tem dicionário de língua estrangeira, de inglês, espanhol. Tem mini dicionários, que são aqueles menores e que tem menos palavras, né, do que esses que a gente tem, que são maiores. Tem também os dicionários, além dos impressos, nós temos os dicionários hoje digitais, tá? Também é uma alternativa. E aí, mas independente de qualquer coisa, nós sabemos que o objetivo deles é explicar, né, descrever o significado das palavras, tá bom? Você já consultou o significado de uma palavra usando a internet? Qual é a diferença entre o dicionário impresso, que é esse livrinho que eu mostrei, e o dicionário que a gente pesquisa na internet? Qual a diferença? Acredito que vocês imaginaram aí que é a facilidade. É muito mais rápido, muito mais fácil, porque a gente digita ali a palavra, ou a gente até às vezes fala a palavra, como vocês fazem lá no tablet da escola, né? E aí vocês já conseguem, o assunto já é pesquisado automaticamente. Então é muito mais prático, muito mais rápido do que a gente pegar o livro e ficar folheando e procurando, né? Mas aí a gente pula já para a pergunta 5. Olha a importância dessa pergunta, ó. Você já pensou que nem todos os sites apresentam informações confiáveis? Ou seja, não foram desenvolvidos por especialistas no assunto? Como saber se um site é seguro? Converse sobre isso com os colegas e anote as conclusões. Então, a número 5, que vocês vão precisar registrar uma resposta. Então, prestem atenção às considerações que eu farei aqui. Vocês já pesquisaram diversas coisas, eu sei, e nem sempre as informações que nós retiramos da internet são confiáveis. Algumas informações elas são falsas, outras informações elas têm detalhes verdadeiros e detalhes falsos. Como descobrir então o que é verdadeiro e o que não é? O importante disso
é vocês estarem atentos às informações, tá? Também estarem atentos à seriedade dos sites, tá? Não pesquisar em qualquer site, é bom pesquisar num site que já é conhecido, que as pessoas falam sobre ele, tá bom? Então, pesquisar num site que é sério, tá? Também utilizar a internet com responsabilidade, com segurança, com comprometimento, tá? Sabendo que todo o conteúdo da internet, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. Ele pode também ajudar, mas como também pode atrapalhar as nossas vidas, tá? Então a gente deve analisar criticamente, ou seja, realmente perceber, buscar informações se aquilo ali é verdade ou não. Por exemplo, se vocês fossem fazer uma pesquisa hoje de história, e a tia Lívia tivesse pedido para que vocês fizessem algo lá sobre um assunto que vocês estejam estudando. O interessante é que vocês pesquisem em mais de um site, porque aí vocês vão poder comparar as informações e perceber se tem alguma informação fora de contexto, ou se o site, comparar as informações, ver se elas batem, se estão dizendo, né, por mais que usem palavras diferentes, mas dizendo a mesma coisa, isso é importante. Uma questão também importante é sempre pedir ajuda de um adulto. Vocês estão em fase de crescimento, ainda estão aprendendo muitas coisas, né? Então é sempre importante ter intervenção de um adulto, de um pai, de uma mãe, do responsável. Quando for uma pesquisa na escola, ajuda do professor, tá bom? Então pedir auxílio às pessoas mais responsáveis, tá bom? Essas questões são importantes para que vocês não errem. Então nós vamos passar aqui para a página 31, falando do verbete. Nós temos aí primeiro um exemplo, né, de um verbete de dicionário impresso. Observem que nós temos ali a entrada, né, ou a cabeça do verbete, que é aquela parte em azul onde está a palavra verbete. Está a palavra verbete ali, temos essa entrada ou cabeça do verbete, porque nós queremos saber o significado realmente dessa palavra, da palavra verbete. Observe que tem um E entre parênteses, tá? Com acento circunflexo. Isso significa, na verdade, indica a pronúncia da palavra. Não é verbete. Eu tinha mania de falar verbete, mas é verbete. Então, é muito importante para a gente analisar a pronúncia, como devemos falar a palavra, tá? Observe que tem uma sigla também, ó, subiste e masque. Significa que é uma palavra que é um substantivo do gênero masculino, tá bom? É uma questão gramatical que a gente fala isso daí. Aí nós temos o significado 1, que é nota, apontamento, significado 2, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia, com significados e outras informações. Então, 2 significados para uma palavra, separados por números, tá? Vocês vão observar que essa informação aqui, dessa palavra verbete, foi tirada do dicionário impresso Aurélio Júnior. Nós observamos isso daqui, ó, na referência. Vocês já aprenderam isso em sala. E aí nós temos aqui um verbete de enciclopédia digital. Aí, aqui está falando sobre a palavra dicionário, tá? Nós temos o significado da palavra dicionário. Observe que é um parágrafo e não como nós lemos aqui em cima, né? Separado por significado, por números e tudo mais. Então, vocês vão observar aí, vamos ler aqui rapidinho. O dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte ou meio, como um CD ou um site da internet. Além do significado e da forma correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Então, nós observamos aí o significado da palavra dicionário num verbete de enciclopédia digital. Se eu pegar aqui, por exemplo, a palavra dicionário no dicionário, no verbete de dicionário mesmo, vamos ver o que fala. Deixa eu achar aqui para vocês, ó. Achei aqui, dicionário, ó. Aqui diz que é um substantivo masculino. Ó, não temos essa informação aí no texto 2, ó. E eu tenho 2 significados. Primeiro significado, livro que contém a relação das palavras de uma língua. E segundo significado, livro que contém a relação das palavras de uma língua e seu significado traduzido para outro. Então, nós temos 2 significados diferentes, não um parágrafo, não nesse formato de parágrafo, de texto, como nós vimos aqui no texto 2, tá? Então, eu vou aqui discutir algumas questões com vocês, porque eu acredito que vocês possam ter
Dúvidas? Ah, desculpa, gente. Então, a gente vai continuar aqui, ó. Primeiro, eu quero que vocês entendam logo esse quadrinho amarelo, ó. Entrada ou cabeça do verbete é o nome dado à palavra cujo significado será apresentado no verbete. Então, se eu procurar no dicionário a palavra morador, achei aqui, ó, morador. Isso aqui se chama, se eu pedir, gente, procure a entrada ou a cabeça do verbete de morador. Vocês vão lá na palavra morador para encontrar, tá? Então, vamos lá. Qual é a entrada de cada verbete do texto 1 e texto 2 que estamos analisando da página 31? A entrada do texto 1, ou a entrada do verbete, a gente pode chamar também o cabeça do verbete. A entrada do texto 1, volta lá, é verbete. Essa é a entrada. Então, vocês vão colocar aqui, ó, verbete. Qual é a entrada do texto 2? Vamos olhar aqui. É dicionário, tá? Então, vocês vão colocar aqui, ó, entrada aqui do texto 2 é dicionário. Onde cada texto foi publicado? Eu disse a vocês que o primeiro foi publicado no dicionário impresso Aurélio Júnior. O segundo eu esqueci de falar, mas vou retomar aqui. Foi publicado na Enciclopédia Digital Britânica Escola. Observamos isso também aqui na referência, tá? Então, na Enciclopédia Digital Britânica Escola. Na página 32, nós temos aqui duas expressões, dicionário impresso e enciclopédia digital. Vocês têm que sublinhar com um traço simples os substantivos e um traço duplo os adjetivos. Traço duplo é um traço em cima, um traço embaixo. Então, observem aqui, vamos retomar os conceitos. Substantivos são aquelas palavras usadas para nomear todas as coisas. Então, aquilo que dá nome a tudo que existe é um substantivo. O adjetivo é a característica do substantivo, tá? Uma característica que nós damos ao substantivo. Então, vamos lá. Primeira expressão, dicionário impresso. Qual é o substantivo dessa expressão? Dicionário, porque é o nome que se dá ao livro, né, que nós usamos e tal. Então, sublinhe com um traço só. Esse dicionário é o quê? Qual a característica desse dicionário? Impresso. Então, impresso é o adjetivo da primeira expressão, tá? Enciclopédia digital. Qual é o substantivo? Enciclopédia, que é o nome dado também ao material, ao livro, que é uma enciclopédia. Ou temos também em forma digital. Essa enciclopédia, que é o substantivo, ela é o quê? Qual é a característica dela? Qual é o adjetivo? Digital. Então, digital é adjetivo, tá bom? Aí a letra C pergunta, o que os adjetivos indicam sobre a publicação de cada verbete? Nós observamos aí que os adjetivos impresso e digital indicam duas questões muito simples. Primeiro, que eles foram publicados em meios diferentes. O dicionário foi publicado no papel, né, no formato impresso, formato de livro, e a enciclopédia foi publicada virtualmente, de forma digital, né, virtualmente, em algum site da internet. Beleza? Número 5. O que as abreviaturas subist e mask informam? Indicam que a palavra é um substantivo masculino, um substantivo do gênero masculino, como eu expliquei lá no início, tá? Letra B. Essas informações, né, de mostrar que a palavra é um substantivo masculino, são importantes para o leitor saber que a grafia correta da palavra, ou seja, como se escreve a palavra. Então, mostrar que a palavra é um substantivo masculino ou feminino, isso ajuda o leitor a entender qual é a escrita correta da palavra ou ajuda ele a fazer a concordância da palavra com outras. É a segunda opção. Por quê? Volto aqui a dizer. Porque dessa forma, a gente sabendo que é um substantivo masculino, a gente tem como encaixar corretamente numa frase, num contexto, usando corretamente masculino com masculino, feminino com feminino, tá bom? Aí passamos para a letra C. Quais são os significados da palavra verbete no texto 1? Então, vocês vão lá no texto 1 e copiar, né, e descrever aqui quais são os significados. Ele trouxe lá o texto 1, trouxe 2 significados para essa palavra. Então, vocês vão descrever esses significados aqui. Como são identificados os significados? Pergunta da letra D. Eles são identificados, nós observamos aí, por um número, o significado 1 e 2, tá? Por números, tá? Letra E. Nós temos aí, vocês têm que relacionar os significados da palavra verbete às frases que estão embaixo. Então, nós temos o primeiro significado, que é uma nota ou um apontamento. O segundo significado, que significa no dicionário, ou palavra ou expressão com o seu significado. Então, é só vocês, se vocês não entenderem o contexto da frase,
é só vocês substituírem. Por exemplo, primeira frase. Faça um verbete sobre o que conversamos. Então, a gente vai substituir a palavra verbete por um dos dois significados aí. Por exemplo, vou usar o significado 2 primeiro. Faça um no dicionário sobre o que conversamos. Faça uma palavra ou expressão sobre o que conversamos. Não encaixa no contexto. Vamos ao significado 1. Faça uma nota sobre o que conversamos. Ou faça um apontamento, alguma sugestão, alguma consideração, né, sobre o que conversamos. Então, o verbete, o significado de verbete, nessa primeira frase é o significado 1. Vamos a um do significado 2, ó, segunda frase aí. Procure no verbete se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Aí, se eu usasse o significado 1, ó, procure na nota se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Ou procure no apontamento se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Também não encaixou nesse contexto, tá? Então, eu vou usar o significado 2, ó. Procure no dicionário se sentinela é uma palavra feminina ou masculina. Então, verbete na frase 2 está relacionado ao significado 2, que é no dicionário, tá ok? Então, façam assim, tentem fazer dessa forma com a frase 3. Passamos então para número 6, tá? Aí, quanto à forma, o que diferencia o verbete de enciclopédia do verbete de dicionário? Vocês vão observar, como eu expliquei, que o verbete de enciclopédia, ele é escrito no formato de parágrafos e não há numeração, né, numerando as informações, separando as informações, não há números separando as informações como ocorre no verbete de dicionário, tá bom? Aqui, nós temos aqui a letra B, para vocês marcarem verdadeiro ou falso, sobre as diferenças de conteúdo entre o verbete de dicionário e o de enciclopédia. Aí, temos 4 alternativas aí, para vocês marcarem verdadeiro ou falso. Essa daqui eu vou deixar vocês fazerem sozinhos, prestem atenção, tentem responder e depois nós vamos rever essa questão aqui na correção, tá bom? Nós temos então um quadro explicativo, vou ler para vocês, para que a gente possa se apropriar mais do assunto, tá? O verbete está presente nos dicionários e nas enciclopédias. De maneira geral, é composto de uma entrada, dos significados dessa palavra e de outras informações. O verbete enciclopédico é organizado em parágrafos que apresentam informações relevantes, ou seja, importantes, sobre determinado assunto. Já o verbete de dicionário é organizado em itens, revelando ao leitor os possíveis significados e indicando informações gramaticais de determinada palavra ou expressão. A número 7 nós não faremos agora, então vocês podem pular ela e nós vamos para a página 34. Aí vocês vão encontrar um texto, ó. Complete o glossário pesquisando em dicionários ou enciclopédias as palavras em destaque. Os significados dessas palavras devem ser escritos de forma sintética, ou seja, resumida, objetiva. Nós temos aqui um texto, ó, cheio de cultura. O Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal, cada um com comidas e hábitos incríveis. Aqui nós temos diversas informações sobre os estados brasileiros. Vocês vão ler e observar que existem palavras aí destacadas em azul, tá? Então, vocês, no final de cada página, aí, vocês vão observar que essas palavras estão escritas sem o significado. Então, vocês precisam pesquisar o significado dessas palavras no dicionário, ou impresso ou digital, e escrever o significado de forma sintética, bem objetiva, resumidamente. Uma coisa interessante é que vocês escrevam o significado de acordo com o contexto. Então, não basta ir lá no dicionário. Achei o significado, por exemplo, da palavra bobó. Vai lá e escreve qualquer tipo de significado. Não. Leiam o contexto em que essa palavra está inserida e usem o melhor significado para o assunto em questão. Então, nós temos essas atividades aí nas páginas 34 e 35. Até 36, desculpa. Então, vocês lerão os textos e farão a pesquisa dessas palavrinhas que estão no final das páginas, tá? Em seguida, nós vamos passar para a página 37. Primeira atividade, 9. Qual é o assunto principal tratado nesse texto?
os textos que vocês leram até a página 36, esse quadrinho verde aí. Vocês observaram que o assunto dos textos lá, desse texto, né, porque é um só, mas com continuidade, é a diversidade cultural do Brasil, tá? Essa diversidade de culturas que nós temos no nosso país, tá? Qual é a finalidade? Qual é o objetivo? Nós temos 3 opções e tá bem fácil, tenho certeza que vocês vão acertar. Passamos então para a letra C. Observem o comando. No início do texto consta a informação de que o Brasil é formado por 26 estados e o Distrito Federal. Como essa informação ajuda na compreensão desse texto? Então, lá no início tem essa informação e ela indica o quê? Indica que o texto apresenta informações culturais sobre cada estado brasileiro e também sobre o Distrito Federal. Então, essa informação já antecipa um pouco sobre o assunto, né? Dizendo que o texto vai apresentar essas informações sobre as culturas, a diversidade cultural dos estados brasileiros e também do Distrito Federal. A letra D pede para que vocês identifiquem os aspectos que foram abordados no texto. Nós observamos que tiveram danças populares, teve também culinária e outros assuntos aí que vocês vão identificar de acordo com cada alternativa. Tá? A letra E. Conhecer as características da cultura brasileira é fundamental para... Por quê que é fundamental nós conhecermos as características da cultura brasileira? Temos 3 alternativas, escolham uma, creio que vocês também acertarão, tá bem fácil essa. Por último aí, nós temos a atividade 10, sobre a elaboração do glossário, responda as seguintes questões. Qual foi sua fonte de consulta? Quando vocês fizeram essas atividades aqui, onde devem pesquisar o significado das palavrinhas, vocês pesquisaram no dicionário digital ou impresso ou numa enciclopédia, né, que é aquele conjunto de livros, aquele material maior que traz mais informações sobre uma palavra, na enciclopédia digital ou impresso, ou foi alguma outra fonte? Se foi uma outra fonte, marquem ali e descrevam qual fonte foi essa, tá? Aí nós temos a letra B, prestem atenção. Ao consultar essa fonte, você deve ter encontrado diversos significados para uma mesma palavra. Aí, independente do que vocês utilizaram, dicionário impresso, digital, enciclopédia ou alguma outra coisa, vocês podem ter encontrado aí diversos significados para uma mesma palavra. Que aspectos foram considerados para escolher a definição adequada e compor o glossário? Aqui eu quero que vocês pensem, não é para responder, só para a gente discutir de forma oral, mas eu quero que vocês pensem em escolher um significado que está de acordo com o contexto do texto, tá? Isso é muito importante. Então, escolha um significado que vai de acordo com aquilo que vocês estão lendo, de acordo com o assunto. Tá bom, crianças? Então, até a página 37, nós finalizamos a aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida, estou à disposição. Estou com muita saudade de vocês, tá bom? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima aula.